é muito importante, porque muita gente tem dúvida sobre essa história envolvendo a herança de Cid Moreira, né? A estimativa aí que saiu na imprensa nesses dias é que é uma herança de 60 milhões de reais. É muito dinheiro, né? A gente não consegue nem dizer, a grosso modo, a viúva teria 75%, os filhos teriam 25%. Porém, numa situação normal de, de espólio por viuvez, a viúva herda metade, que é dela, mas a outra metade, que é do cônjuge, porém apenas do período de casamento. Né? Eles ficaram casados por 24 anos. Né? E a gente sabe que o grosso, né, pelo menos a expectativa do que a maioria de bens, de dinheiro que o Cid Moreira tem é muito antes de 2000, né? Porque o Cid Moreira antes de 2000 já tinha aí mais de 30 anos de carreira na televisão, fazendo Jornal Nacional, Fantástico, enfim, com serviços prestados à locução. Mas não é esse o assunto em tese aqui que a gente veio para falar. Por quê? Porque o Cid já tinha manifestado em vida que ele não queria deixar a sua herança aos filhos. Né? Os advogados do jornalista, eles revelaram novamente essa intenção do Cid de deserdar Roger Naumatic e Rodrigo Moreira. Por quê? Por conta daquela confusão, daquele disse-me-disse que ocorreu no meio da pandemia, que os filhos acusaram a madrasta, não é, de maus tratos ao pai, e os dois também fizeram acusações delicadas contra o Cid, especialmente o Roger, que está de fone de ouvido na foto, porque o Roger insinuou que poderia até ter acontecido, né? Fez uma acusação de abuso contra o Cid. Nada foi provado, pelo menos até aqui. Já o Rodrigo é uma situação que eu vejo com mais calma, porque o Rodrigo acusou o Cid de abandono afetivo. Né? Foi o primeiro casamento do Cid, se não foi o primeiro, foi o segundo, mas foi um casamento de curta duração, mas é aquilo, né, gente? Separa da mulher, não separa do filho. E eles não tiveram uma proximidade em relação a isso. O negócio é que o filho biológico e o filho do herdeiro estiveram juntos nessa ação para tentar tirar poderes de Fátima e não conseguiram, não foi à frente. E agora os advogados do Cid estão informando que ele gostaria que os filhos não entrassem na partilha. Gente, é uma situação muito delicada. Primeiro, o Cid tentou reverter a adoção do Roger. E a adoção no Brasil, você não consegue reverter. Segundo, um é filho biológico, outro é filho de consideração, filho adotivo. Para a justiça não tem diferença. Para a justiça, herdeiro é herdeiro. Ah, um herdeiro cuidou mais, um herdeiro cuidou menos. É herdeiro. Então, também não tem essa diferença. Porém, embora o Cid não possa desfazer essa adoção que ele fez do Roger, lembrando que o Roger era um sobrinho de uma das esposas do Cid e ele adotou o Roger já na fase adolescente, quando o Roger veio morar com a tia aqui no Rio de Janeiro. Os dois adotaram Roger, tá? Só para a gente lembrar disso. Porém, para deserdar, você não pode desfiliar, mas pode deserdar. Existem brechas. Quais seriam as brechas que a justiça diria? Seria o seguinte, vamos aqui por partes, para eu ver aqui, para eu não errar aqui para vocês. O Código Civil estabelece que para deserdar filhos ou outros parentes, necessita se enquadrar em 4 situações específicas. São elas: ofensa física, que não houve; injúria grave, essa daí a gente pode, né, segurar; relações ilícitas com o padrasto ou madrasta; e casos de desamparo, maus tratos ou abandono ao falecido. Eles sequer tinham relação, então isso também não aconteceu. Nenhum dos filhos, a rigor, se encaixa. Quando eu digo a rigor, gente, porque
a rigor, ninguém está encaixado 100%. Pode ter um entendimento jurídico depois sobre a questão envolvendo as acusações, que pode se classificar como injúria ou não. Quem vai responder isso? A Justiça. Seguindo. Entretanto, um outro trecho do Código aponta casos de indignação, que é a participação em homicídio doloso ou tentativa de vida contra herdeiro, seu cônjuge, né? Isso aí não rola. Mas tem a questão da injúria, né? O que pegaria? Acusações caluniosas contra o autor da herança. E a gente lembra que o Roger fez a acusação de abuso contra o Cid, enquanto o Rodrigo Moreira o acusou de abandono. Essas acusações podem ser levadas tanto pela defesa do Cid, quanto pela viúva Fátima Sampaio, para que o juiz avalie se essas acusações se encaixariam ou não em injúria. E aí, dependendo do entendimento do juiz, Roger ou Rodrigo poderiam deixar de fazer parte do espólio. Minha opinião, quero ouvir a de vocês. Primeiro, a gente precisa ouvir o que o juiz entende disso, né? Acho que a situação do Roger é mais delicada, porque é uma acusação de abuso, né? Vamos ver se ele vai se calçar de uma coisa comprobatória em relação a isso. Acho que o caso do Rodrigo podem até tentar pedir a retirada dele. Eu acho difícil que o Rodrigo saia dessa disputa, porque ele fez uma acusação de, primeiro, de abandono, o que, na minha opinião, não é uma injúria, e pelo que a gente ouve falar, não teve de fato essa relação do Cid com o filho. As circunstâncias aí são outros 500. E segundo, se houve uma situação caluniosa, não foi contra o Cid, que é o testamenteiro, foi contra a Fátima, né? Mas lembrando que o espólio não é da Fátima, e sim do Cid. Então, vejo, a rigor, a princípio, que a situação do Rodrigo não deve se complicar. Mas a do Roger, eu acho que aí a coisa pode apertar na justiça, lembrando que é a justiça que vai definir. E hoje eu quero ouvir aqui o lado de vocês. Hoje eu vi um pedaço da Tarde Azul eles afirmando que os filhos não devem herdar. Acho leviano fazer esse tipo de afirmação porque não se sabe como juiz. Exatamente. Não é uma torcida de Fla-Flu. Não é uma torcida. A princípio, são herdeiros. São filhos legítimos, registrados, são herdeiros. O caso do Rodrigo, gente, minha sensação, acho que dificilmente vai conseguir alguma coisa a defesa do Cid ou a Fátima se tentarem tirá-lo do espólio. O caso do Roger, aí eu acho que é uma situação muito delicada, porque o Cid é um grande jornalista, era um nome muito aclamado pelo Brasil, e fazer uma acusação de abuso aí eu acho mais complicado. O que me chamou muito a atenção de criticar os filhos foi a questão dessa... Gente, o Cid não morreu tem uma semana, e essa pressa já pela questão do espólio, né? É isso. O que mais? A questão os filhos nunca se importaram com ele ou ele nunca quis saber de ambos. O caso do Roger não me parece, porque o Cid adotou esse rapaz. Em algum momento teve uma importância. O do Rodrigo me parece que não houve importância. Porém, para a justiça, isso pouco importa. Isso pouco importa para a justiça. Para a justiça, o que importa é a questão envolvendo quem é filho e quem não é filho, e aí se alguém vai reclamar, e aí a justiça vai averiguar se está aí como situação caluniosa. Né? Eles casaram em comunhão universal. Meu pai. Comunhão universal é quando leva tudo, até do passado. Gente, a comunhão universal é um regime matrimonial que divide o patrimônio do casal de forma... Eita, então, eu não sabia dessa informação. Por isso que eu falei que a princípio
Gente, já é difícil casar em comunhão parcial. Comunhão universal. Então ela vai levar tudo da parte dele, do Cid, né? Tudo menos o que os filhos levarem. Então seria 75%, porque metade já é dela e a outra metade é metade dela e metade dos herdeiros, né? Ah, ainda tem o GNT de verão, né? Programa de entrevistas de verão, bem lembrado, da Eliana. Que coisa, né? O que mais? Se o juiz deu ganho de causa para o Gugu fazendo valer o testamento, acho que gerou um precedente para que respeite o mas tem uma diferença, Viviane. O Gugu, ele não desprezou os herdeiros legítimos. Tinha a discussão se Rose era ou não uma herdeira legítima, mas era uma discussão. Os filhos legítimos, que eram João, Marina e Sofia, esses foram contemplados. É um caso que não dá para comparar com o do Cid. O Cid quer tirar os filhos porque por conta desse imbróglio todo aí envolvendo essa briga deles. Né? São casos diferentes, como disse aqui o Jean. É isso. Porque ele só volta aqui do Jean, porque ele não deserdou nenhum herdeiro necessário. E Roger e Rodrigo, a princípio, são herdeiros necessários. A justiça pode até desfigurar os dois, ou desfigurar um, ou não desfigurar. Né? Vou falar para vocês. Para a justiça tirar, vão ter que convencer bem a justiça, hein? Especialmente o caso do Rodrigo. Porque falar que abandonou, gente, desculpa, isso me parece que é um fato. Não teve aproximação. Gente, se realmente sou filho e meu pai nunca quis saber de mim e ainda por cima me deserda, eu iria. Mas se eu sou filho, gente, eu ia tentar a herança independente da situação. Filho é filho. Pôs no mundo, né?